Já pude assistir ao novo filme Pacto de Redenção e aqui vem minha crítica. Eu sou o cara da cultura e segue o vídeo. Pacto de Redenção conta a história de John Knox, um ex-assassino de aluguel que subitamente precisa resolver certas questões com seu filho. Questões essas que se mostram em um assassinato que o mesmo cometeu. No entanto, ele acaba por ser diagnosticado nesse meio tempo com uma doença super rara que o faz esquecer constantemente. Mas será que afinal ele vai conseguir salvar seu filho e não o punir com uma prisão, com um sistema judicial, entre todas essas coisas e tramas, ou não? Pacto de Redenção é o primeiro filme estrelado e dirigido pelo Michael Keaton, que já tem nessa sua estreia um pouco despercebida, eu diria, pois não fez tanto alarde assim quanto eu imaginava, um resguardo com uma espécie de cinema. É um filme que vai prestar homenagens totalmente ligadas ao detetivesco e neo-noir, e também o noir, claro. Mas, de fato, é um longa muito estranho, pelo menos para mim. É um longa que, de fato, ele se resguarda, é mais conservador, mas tenta focar numa vanguarda desse conservadorismo. Eu sinto que é o Michael Keaton gritando por uma recuperação desse cinema mais clássico, esse cinema detetivesco, onde tem um herói misterioso e uma femme fatale que possivelmente vai tentar derrubar esse herói, entre muitas dessas coisas. Então acaba por ser um filme que foca no passado e tenta o conduzir com esse futuro, que seria, no caso, toda a fotografia e direção de Michael Keaton. Então, por essas veias mais clássicas, eu acabei por achar interessante toda a forma como Keaton conduz essa narrativa. Ele foca no cinza, no misterioso, então é um filme composto principalmente de tons sombrios, muito granulados até, com uma espécie de filme antigo seria mesmo, sabe? São contrastes exorbitantes e toda uma linha narrativa que conduz essa forma e vice-versa, claro, há uma forma que também conduz essa narrativa que acaba por ser o detetivesco clássico, sem muitas alterações do mesmo. Então a fotografia que conduz essa obra acaba por ser não tão diferente ao gênero, mas atualizada. Michael Keaton não somente faz um antigo e replica, não, ele adiciona mais contrastes, uma montagem e uma fotografia que lembra até mesmo esse gênero da A24, que é o pós-terror, que vem tomando conta das telas. Nada é muito segmentado no início da trama. Tudo parece meio divergente, no sentido de que parece confuso, e a trama em si parece meio confusa, justamente pelos problemas psiquiátricos e psicológicos e também cerebrais, né? Afinal, o personagem está esquecendo. É que esse personagem acaba por ter. Então acaba por ser uma história que, mesmo tendo padrões de indústria, uma indústria antiga, por exemplo, também vai colocar em sua forma, em detalhes, uma montagem mais dinâmica e que não é somente linear, e também junto disso essa fotografia que eu já falei que é muito granulada, com muito contraste, que lembra justamente o clássico, mas que vai se aventurar por novos tons, com certas roupagens desse pós-terror, né? Eu percebi muito disso em Michael Keaton. Aparentemente ele tenta focar em uma nova forma, mas ao mesmo tempo ele tenta respeitar o cinema mais antigo. Então, essa narração e história, ela acaba por desviar um pouco do padrão. Perceba que é um assassino já idoso, que se esquece, entre muitos outros pontos. Isso nunca aconteceria no noir com Humphrey Bogart, entre outros, né, da época do noir, com aqueles tons detetivescos. Não, aqui Michael Keaton reconhece que o gênero mudou e está adaptado a uma nova realidade, uma realidade mais verossímil, onde aquele charme dos anos 50, anos 40 e até mesmo dos anos 60 não está mais presente, mas sim algo verossímil, mais brutal,
Assim como o Michael Keaton tenta retratar tanto em forma, né, com essas montagens e fotografia, mas também nessa narrativa com o personagem constantemente esquecendo, tendo problemas da vida real, tendo um filho que é claramente conturbado, entre muitas outras questões. Então acaba por ser uma referência ao passado, mas não só isso, o longa também se propõe a ser um passo adiante no gênero para o futuro, né? Tenta colocar novas tradições do gênero, tenta impor esse personagem mais velho, mais quebrado, que não entra em congruência, né, com tudo que havia sido mostrado, mas isso não importa, o que importa é o que esse filme tem a dizer, e justamente o que ele tem a dizer é uma referência ao futuro, mas também uma reverência ao passado, né? Então, esse aspecto de Pacto de Redenção justamente me pegou. É um filme que sabe muito bem abordar o que quer passar, mas sabe também como colocar em cena e evidenciar esse passado tão disposto de tal gênero no ar. Ao final, Pacto de Redenção tem certas coisas interessantes. É de fato esse longa, essa obra que se propõe a referenciar o passado e tem todas essas questões de apreciar um cinema mais classudo, diria eu, mas também impor novas regras e tradições, quase ritos, para esse segmento audiovisual. Então acaba por ser interessante justamente por isso, conduz a sua forma muito bem, mas justamente por cair nessas convenções do gênero, afinal é um longa que retrata o gênero em si, acabou por não inovando tanto, não que precisasse, mas não me surpreendendo tanto assim ao final, fazendo de um longa bom, conciso, sólido, que de fato denotou a experiência que o Michael Keaton tem ao dirigir e mostra que, sim, ele é hábil muito bem para fazer um filme detetivesco e com toda essa pegada diferentona de trazer o clássico à tona, mas trazê-lo diferente, com certas inovações, com certas formas e de um jeito único. Então acabou por ser um longa de fato interessante, que consegue resgatar esse passado e colocar um novo em evidência. Mas não somente de novo esse filme é feito. Justamente por ter todas essas convenções, eu não pude deixar de gostar tanto quanto poderia. Eu gostei do filme, é isso que eu estou querendo dizer. Mas não gostei tanto assim ao ponto de deixar meu ar do pulmão sair por completo ou coisa do tipo. Eu achei um longa de fato interessante e basicamente isso. Em suma, Pacto de Redenção realmente tem suas qualidades. O seu histórico, o seu resgate do passado, eu diria, é de fato o principal ponto da obra. Toda essa reverência, todas essas questões de mostrar o antigo para novos espectadores que podem não estar tão acostumados assim com o gênero, acaba por ser uma ideia interessante, mas é uma ideia que, mesmo realmente apresentando novos elementos e reapresentando um gênero ao público, não adapta certamente todos os seus tons geniais, focando no usual e no convencional, o que não tem problema, mas que não me fez tremer como eu geralmente tremeria com um longa de Humphrey Bogart, como eu citei aqui. É um longa diferente, de fato, um filme diferente, um filme que tenta ousar a outras coisas e que, por isso, talvez eu não tenha gostado tanto. Então, para o Pacto de Redenção, eu vou colocar aqui uma nota 7 de 10. Acho que de fato acaba por ser um filme bom, um filme interessante, um filme que foca em questões muito boas e que justamente consegue fazer sua forma e conteúdo serem interessantes ao novo público, o que de fato ele tenta constantemente e acerta. Mas e aí, gostou do vídeo? Vai assistir o filme? Então compartilhe, curta, se inscreva, comente. Eu sou o Cara da Cultura e tchau!